muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo nesse vídeo, eu estou muito feliz que você está aqui acompanhando o nosso trabalho e é uma honra, é um privilégio para mim poder ser, de uma maneira ou de outra, um canal de bênçãos na sua vida, poder te dar aqui a orientação com a base, na verdade, baseada na palavra de Deus, baseada em alguns princípios também psicológicos, para que você avance na sua vida, para que você dê passos assertivos e você conquiste uma vida com abundância, uma vida com plenitude espiritual, também financeira, também uma vida completa em todos os aspectos falando, uma vida onde você tenha harmonia, onde você tenha de fato paz para viver da melhor maneira possível aqui, assim como nós temos a promessa de Deus, para vivermos em abundância, não só aqui nessa terra, mas também no porvir, na eternidade com Deus, tá? E aqui eu já quero te convidar, se você não é inscrito nesse canal, clica no botão aqui abaixo, se inscreva nesse canal, porque assim você nos ajuda a crescer, você nos ajuda a propagar essa palavra. Aproveita também e já clica no joinha também, sinaliza com gostei, que isso mostra para o YouTube que esse aqui é um vídeo relevante, é um vídeo que vale a pena ser mostrado para mais pessoas, tá bom? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o que Deus pensa ao nosso respeito, sobre o pensamento de Deus ao nosso respeito. É muito comum, é muito normal nós pegarmos, nos pensando aí ou divagando nos pensamentos. É muito comum a gente pegar e parar por um momento, como diz o outro, pensando no nada, como dizem por aí, pensando no nada. Só que esse pensando no nada nunca é nada. A nossa mente sempre está trabalhando, a gente sempre tem pensamentos, a gente sempre está pensando algo, seja algo mais corriqueiro possível, seja algo mais bobo possível, ou seja algo de fato sério, planejando, imaginando o futuro. Nossa mente está sempre em atividade, está sempre trabalhando, E isso é um fato. E na maioria das vezes, a gente não percebe os nossos pensamentos. A maioria das vezes a gente não está presente para o que nós estamos pensando, o que está passando pela nossa mente. E eu quero te trazer algo bem interessante que, na maioria das vezes, ou pelo menos em grande parte das vezes, o próprio inimigo das nossas almas usa exatamente esse artifício para nos manipular. Usa exatamente o nosso pensamento para soprar dos nossos ouvidos e falarmos coisas, ou pensarmos coisas, ou até acreditarmos em coisas que não é o pensamento de Deus sobre a nossa vida. E pior do que isso, acreditarmos em mentiras do próprio inimigo, acreditarmos em mentiras do próprio adversário. Muitas das vezes, o diabo ele não faz questão de que você não vá para a igreja. Muitas das vezes o diabo ele não faz questão de que você não tenha ou perca ou deixe de ser um cristão, uma cristã, deixe de ser alguém temente a Deus de alguma forma ou de outra, no sentido de seguir protocolos, de estar na igreja, de ler a Bíblia, de cantar louvores. Ele não está preocupado que você não cante mais louvores. Ele está preocupado em tirar a fé do seu coração, em fazer com que você mine essa fé, em que esfrie essa fé dentro do seu coração, em que você perca a esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha só que interessante, a Bíblia fala da seguinte maneira, que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Operando eu em Isaías, quem impedirá? Isso é a palavra de Deus. Mas a mesma Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo sabendo disso, o inimigo sabendo disso, ele usa muitas das vezes os nossos pensamentos para fazer com que nós percamos essa fé. Percamos esse temor a Deus e acreditar na palavra de Deus sobre a nossa vida. E o que acontece mediante a isso? Nós até vamos na igreja,
Nós até nos declaramos como cristãos no Senhor, mas estamos sem fé. Não estamos mais agradando a Deus. Então, o diabo afasta, de uma maneira ou de outra, esse temor a Deus, esse afasta do nosso coração, através dos pensamentos, esse temor a Deus, esse respeito a Deus, e, de uma maneira ou de outra, ele consegue fazer com que nós sejamos mornos. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que o morno Deus vomita. Então preste bastante atenção nisso. Às vezes ele sopra no nosso ouvido pensamentos que parecem ser naturais. Pensamentos que parecem ser eu mesmo pensando, mas na verdade é um inimigo soprando na nossa mente, soprando no nosso pensamento. E eu quero te dar aqui nesse vídeo algo para você identificar isso e reverter isso na sua vida. E claro, entender o pensamento de Deus sobre nós. Porque o diabo, ele quer calar a voz de Deus sobre a sua vida, quer calar a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus já deu uma palavra e ele quer reverter isso. E como ele faz isso? Ele faz nós pensarmos diferente daquilo que Deus diz sobre nós. Então, muitas das vezes ele traz pensamentos de derrota. E você pensa, algo não deu certo na minha vida, então eu sou um fracassado. Algo não deu certo na minha vida, nada dá certo. Só que esses pensamentos parecem ser naturais. Ele parece ser pensamentos nossos. Afinal de contas, é lógico, se não deu certo para mim, se algo não está funcionando como eu gostaria que funcionasse, eu orei, eu pedi, eu falei com Deus e nada mudou, então nada dá certo para mim. Então nada funciona. Então eu não vou conseguir, eu não consigo nada. E você começa a pensar essas coisas. E você começa a dar ouvido a isso. Só que veja bem, à medida que eu penso, eu não consigo, eu não posso, eu estou fortalecendo. E aí a minha crença ela é alimentada porque eu estou com a minha visão, ou eu estou com a minha percepção, a minha fé está naquilo que eu vejo. Então se eu estou vendo que nada está acontecendo, que a minha saúde não está melhorando, se eu estou vendo que as coisas não estão andando dentro da forma que eu gostaria, eu começo a pensar coisas negativas sobre isso. E aí acontece exatamente aquilo que eu estava pensando. Reforça ainda mais essa crença, essa fé no negativo. Reforça ainda mais, aí eu tenho esse sentimento de que nada dá certo na minha vida, eu faço uma prova para um concurso e sou reprovado, não passo. Ah, tá vendo? Nada dá certo para mim. Aí eu vou, tento uma situação, tento empreender, tento fazer algo e não dá certo. E eu penso, nada dá certo para mim, eu não consigo nada, eu não posso nada. Só que esses pensamentos são pensamentos que o inimigo implanta na nossa mente. Parece ser pensamentos nossos. E até parece ser pensamentos lógicos. Eu quero conseguir uma promoção, eu quero conseguir algo, mas aí eu vou para tentar fazer aquilo acontecer e não dá certo. E logo eu penso, eu sou incapaz, eu sou inferior. Às vezes, uma situação também de traição que você acabou sofrendo, aí sua mente vem, tá vendo, eu sou feia, eu não sou alguém interessante, eu só atraio pessoas ruins para minha vida. Você está sempre alimentando pensamentos negativos, só que esses pensamentos não são seus. São pensamentos que o inimigo implanta na sua mente para que você, parecendo de uma maneira natural, fale algo contra, ou varde contra, que a sua fé seja minada, para que a sua fé seja contrária à palavra de Deus, para que a sua fé seja contrária àquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Só que eu quero te dar uma receita aqui. Quando você começar a pensar coisas negativas sobre você, declare a palavra de Deus. Repreenda esse pensamento e você vai dizer, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é do inimigo e está
repreendido. Repreenda esse pensamento negativo, esse pensamento de que eu não posso, de que eu não consigo, de que nada dá certo para mim, esse pensamento de que as coisas não vão acontecer na minha vida, esse pensamento de desistir das coisas. Repreenda, porque esse pensamento não é seu. Esse pensamento foi setas, foi dado inflamado do inimigo. São pensamentos negativos que vêm para minar a sua fé e fazer você pensar ao contrário do que Deus pensa ao seu respeito. Repreenda esse pensamento e declare a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui algo bem interessante. O que Deus pensa sobre você. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 28, 29, no verso de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperas. Que esperais, que espera. Olha só o que a palavra está dizendo. Eu, o Senhor, sei, conheço os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E eu vou te falar algo. São pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Olha só que interessante. São pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então, se Deus tem pensamento de paz, o que é paz? É você ter plenitude, é você descansar, é você estar bem. Pensamento de paz é pensamento de esperança, de vencedor, pensamento de alguém que vai vencer, pensamento de alguém que tem coragem, e não pensamento de mal. Então o pensamento de mal ele é vindo do inimigo contra as nossas vidas. Então repreenda e tenha clareza que o que Deus pensa ao seu respeito é que você tenha uma vida vitoriosa, é que você avance, é que você progrida na sua carreira profissional, para que você avance e você tenha relacionamentos abençoados, para que você declare a palavra de Deus e viva uma vida com prosperidade, com abundância, com plenitude no Senhor. E não pensamentos de mal. Pensamentos de mal são provindos, ele vem do adversário. São pensamentos para tentar minar a sua fé e colocar de uma maneira contrária àquilo que Deus pensa ao seu respeito. Aquilo que Deus disse aqui, ó, eu sei, eu bem sei, eu tenho certeza, eu sei o que eu penso sobre vocês. São pensamentos de paz, são pensamentos de esperança, são pensamentos positivos, são pensamentos que vão encher o seu coração de alegria, de expectativas e vai te fazer acreditar em um futuro promissor, em um futuro abençoado em Deus, e não pensamento de derrota, pensamento de fracasso e não pensamentos ruins. Em nome de Jesus, pega isso para a sua vida. Todas as vezes que vier um pensamento negativo sobre sua mente, declare a palavra de Deus, declara, eu sei que Deus vai intervir nessa situação. Eu sei que eu sirvo a um Deus poderoso. Eu sei que eu tenho um Deus que está acima de tudo e de todos. Eu sirvo a um Deus, eu temo a um Deus que tem todo o poder. Declara isso na sua vida a partir de hoje. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada como nunca antes foi. Não permita que as vozes, não permita que os pensamentos, os dardos inflamados do inimigo venham sobre a sua vida. Não permita que isso ganhe força. Todas as vezes, por mais mínima e pouca que for, os pensamentos vierem sobre a sua mente, repreenda e fala, esse pensamento não é meu. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu sei o que Deus pensa sobre mim. Deus tem pensamento de vitória. Deus tem pensamento de paz, de esperança, de saúde, de alegria para a minha vida e não pensamentos de derrota. Repreenda pensamentos malignos que vier sobre a sua vida e tenha uma vida vitoriosa em Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida de maneira poderosa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido, se Deus falou no seu coração de alguma maneira, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também vai ser abençoado através dessa palavra, tá? E, claro, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve no canal
imediatamente para você ficar por dentro dos próximos vídeos aqui que a gente foi enviando aqui na plataforma para vocês, tá? E também deixa o seu joinha aqui. Não esquece de deixar um comentário aqui também, diz aqui, comente aqui o que Deus falou com você, o que você sentiu nesse vídeo, dá um depoimento, dá um testemunho e vai ser bênção, tá bom? Que Deus venha abençoar na sua vida de maneira poderosa. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.